Programa Sala da Comunidade. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Saúde mental, em tempos modernos, é questão de sobrevida, acúmulo de responsabilidades, competitividade, pressão, cobranças pessoais e no trabalho. Pois é, gente, uma realidade que tem sido um desafio atual para a sociedade. Por isso a gente veio conversar com a psiquiatra Letícia Mameri. A gente tem dados aí mostrando que o brasileiro ele é muito ansioso. Olha só, 9,3% da população brasileira sofre com ansiedade, né? O país mais ansioso da América Latina só perde para os Estados Unidos. Por que isso, doutora? O Brasil vive uma instabilidade econômica muito grande, né? Política e econômica. Então, à medida que o país sofre mais com isso, esses dados vão crescer, né? E tem toda uma questão social. Então, as pessoas moram em locais, às vezes, inapropriados. Mobilidade urbana, gastam muito tempo para ir voltar do trabalho e por aí vai. Então, essa falta de perspectiva gera uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? A luta pela sobrevivência. Exatamente isso. Pois é, doutora, outro dado aqui que chama bastante atenção, quase 6% da população brasileira sofre de depressão. Dizem até que é o mal do mundo, né? A depressão ela está em escala crescente, ela tem teorias acerca do surgimento dela, do desenvolvimento em cada pessoa, que ainda está sendo estudada. A neurociência é muito recente, então hoje a gente tem uma teoria da depressão bem inflamatória e tudo hoje inflama a gente, né? Então, se você pensar na depressão como uma doença inflamatória, aonde que nós vamos parar? Porque a alimentação que a gente come influencia, falta de atividade física influencia, gordura, excesso de peso influencia demais, talvez seja uma das coisas que mais inflama o corpo, excesso de peso. Agrotóxico na comida, poluição e esses estressores todos que a gente vive, que é o que você falou, o problema do mundo, né, como gerenciar isso tudo somado, ele gera um processo no nosso corpo que favorece o desenvolvimento desses quadros depressivos. Gente, é muita coisa que influencia, uma doença, assim, extremamente séria, preocupante. Inclusive, tô cheia de dados aqui, cerca de 20% da população brasileira teve ou ainda vai ter depressão. A questão da parte da mente, né, a forma com que o ser humano pensa, como que as questões mentais são processadas por cada um, vem da genética, vem dentro da barriga da mãe se desenvolvendo, que é o que a gente chama de neurodesenvolvimento, infância, puberdade, idade adulta e velhice. Então, o nosso cérebro está processando essas informações e construindo a forma com que ele pensa de forma individual nesse período todo. Então, vem cá, peraí. Aquela dica da vovó que, olha, não estressa a grávida, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tem fundamento. Total fundamento. Hoje a gente já sabe que tudo que acontece na gravidez influencia, inclusive, migrações de células neurais nesse período. Até o que come, por exemplo, influencia tudo? Tudo, influencia tudo. A gente, e quando a pessoa está grávida, influencia o bebê também. Gente, olha só, hein? Dicas para as grávidas. Tem gente que acha que se você procurar um médico, principalmente nessa área da psiquiatria, que é para doido. Não é isso, né, doutora? Na verdade, é uma forma de você melhorar a sua vida, melhorar num todo. Eu falo sempre para o paciente, quando ele fala isso, eu falo assim, olha, doidos são os que estão lá fora, que não vieram. Você tá são, que pelo menos você teve um insight, que você está precisando se tratar. E cada pessoa ela tem que ter um tratamento individualizado. Tem gente que fala assim, qual remédio que a médica te passou? Eu vou comprar também. Não é assim, cada um tem um tratamento. Cada um tem um tratamento. Isso é comum até aqui. Os pacientes às vezes chegam assim, doutora, minha amiga toma tal coisa, minha tia tal coisa. Tem muitos remédios e cada remédio é específico para o quadro clínico, para o estilo de vida da pessoa. Então, tem remédio que, se eu passar, vai interferir o estilo de vida daquela pessoa.
Não saia daí, já já a gente volta com o nosso bate-papo sobre saúde mental. Pois é, vamos aproveitar então, tem um outro assunto que é bastante pertinente, que adolescente, criança e internet. Também tem preocupado muitos pais, tem até a questão do suicídio, é uma coisa difícil de falar, não é tão falada, mas isso tem acarretado muitos problemas nessa faixa etária, né, doutora? A gente está muito preocupado com as nossas crianças e adolescentes. Eles realmente estão tendo um aumento imenso das taxas todas, inclusive das taxas de suicídio. E isso é fruto desse contexto todo que a gente abordou até agora. Então, está cada dia mais difícil. Eu tenho 2 filhas e é difícil criar filho. Precisa de uma demanda emocional que muitas vezes nós adultos não estamos tendo, e como que a gente vai fazer se a gente não tem como que a gente passa, né? E aí coloca na tela, coloca no celular, coloca no tablet, justamente para não ter a necessidade absoluta de dar aquela atenção para a criança. Na verdade, muitas vezes os pais se utilizam, né, das redes sociais, do youtuber também. A criança está chorando ou está tirando sua atenção, coloca lá, rapidinho acalma. Mas, na verdade, educar não é fácil. Então, às vezes, é preciso tirar, né, para poder ter o seu momento com o seu filho. Com certeza absoluta. Então, a terceirização do cuidado é um abuso também. Então, quando a gente fala de abuso infantil, abuso não é só abuso sexual. A negligência paternal também é um tipo de abuso e também é um tipo de trauma. Até que ponto que aquela criança se sentia cuidado? Porque isso vai influenciar diretamente na vida adulta. É uma questão muito complexa essa questão infantil. Só que a conta, gente, chega pra gente como pessoa, que é mais fácil pagar. Eu acho mais fácil pagar quando chega pra mim do que quando chega na forma de filho. Então vai chegar a conta e, infelizmente, o desfecho é esse aumento crescente do suicídio entre crianças e adolescentes. Um outro assunto que é bem pertinente, doutora, a gente sabe que esse problema da saúde mental também acarreta prejuízos em nível nacional e mundial. Existe aí um dado que a depressão é um dos maiores motivos de afastamento do trabalho. E isso gera um prejuízo muito grande para as empresas também. A gente estima que o prejuízo a nível de país seja 3 a 4% do PIB. Isso dá mais ou menos quanto? Se eu não me engano, em 2019 a gente teve uma perda de mais ou menos 264 bilhões de reais a nível de país. Porque a gente não consegue muito mensurar a nível de empresa, porque a gente tem que pensar assim, que o que a empresa tem de dado, e muitas vezes o que a gente tem de dado é o que a gente chama de absenteísmo, é o trabalhador que levou o atestado, é quando você faltou e levou o atestado. Mas o pior não é o absenteísmo, é o presenteísmo. É a pessoa que vai trabalhar e não performa, não tem resultado, não dá resultado. E isso é uma coisa tão importante, porque às vezes assim, eu lido diretamente com isso, eu faço psiquiatria do trabalho, e as pessoas são demitidas muitas vezes por má performance, e essa má performance é decorrente de um quadro depressivo instalado, porque quando a gente tem a depressão, gente, isso é orgânico, a depressão é orgânica. Ninguém escolhe, né, doutor? Ninguém escolhe, não adianta eu falar, sai da cama, é orgânico. A gente tem uma região no cérebro que chama a área pré-frontal, lóbulo pré-frontal, que quando nós estamos deprimidos, isso aqui desliga, é elétrico, igual circuito elétrico. Então, se está desligado, essa é a área responsável pela parte cognitiva, pelo pensamento. Não é frescura, gente. Não é frescura, não é frescura. E tem muitas pessoas aí se sentindo são, achando que o colega vai no psiquiatra, ele que é doente, está aí sem performar, produzindo pouco, perde o emprego e aí o quadro fica só pior, porque aí você tem um depressivo desempregado. Gente, vocês estão vendo, né? É um assunto assim, extremamente importante que traz muitos malefícios para a pessoa e para toda a sociedade. Por isso, a melhor coisa é a prevenção, é prestar atenção em você e as pessoas que estão ao seu redor também. Sim, é fazer uma atividade física regular,
tá? Quem tem alguma religião ou tem alguma religiosidade praticar, tudo isso que eu estou falando agora com vocês é comprovado cientificamente, faz alteração estrutural cerebral, que é atividade física, religiosidade, uma alimentação que hoje a gente chama de plant-based, que é mais ou menos uma dieta do Mediterrâneo, mas é uma coisa mais baseada em planta, terapia, psicoterapia. Eu queria frisar assim, que as terapias, elas têm várias áreas, igual a medicina. Então, às vezes, a pessoa vai num psicólogo, não vai mais porque acha que aquilo ali é o que tem. Mas dependendo da área, a área não é adequada para aquela pessoa. Ah, mas como que eu vou saber isso? Você tem que procurar um médico psiquiatra e tem que ser encaminhado para terapia, porque a terapia é um tratamento indicado por um psiquiatra. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada por esse bate-papo. É um assunto aí que dá aí muitos programas. Pois é, como diz o ditado, mente sã, corpo são. É isso, gente. TV Ambiental, a TV que te reconecta.